Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e você está no seu programa Boas Novas. Muito obrigado pela sua presença e o carinho da sua audiência. Antes de nós começarmos, é sempre importante nós agradecermos aos nossos patrocinadores, que tão bondosamente têm nos ajudado na propagação da palavra de Deus. Temos a QS Seguros, de Quirinópolis, onde você pode fazer seguro residencial, seguro de automóvel, seguro vida. Isso é muito importante você participar conosco, ajudando aí, comprando algum produto dos nossos patrocinadores. Obrigado também ao restaurante Duartes Buffet, dos nossos irmãos Cida e Vanderlei, e também nosso irmão Júnior Carita, sanduicheria Medmex, ali no Jardim Planalto, onde você tem o melhor sanduíche da cidade. Deus abençoe aos meus amados irmãos, queridos patrocinadores. Nesta oportunidade, eu quero expor mais um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, desta feita do versículo 12 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se ela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta oportunidade, Deus, por esse momento que nós temos aqui do programa Boas Novas, pela TC Multimídia, pela Goiás É Mais TV. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido gracioso. Ó Deus, o Senhor tem nos abençoado. E a minha oração, Pai, é que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada alma, cada querido, querida, que nesse momento está assistindo, ouvindo o programa Boas Novas, que a Tua bondade e misericórdia, Deus, seja abundante sobre cada uma dessas pessoas. E agora, Deus, quando vamos expor a Tua palavra, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê instrução, ó Deus, para que essa palavra seja bem explicada e o Espírito Santo se aplique no nosso coração. Ó Deus, venha à mente, ela desça para o coração para produzir frutos para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero destacar algumas coisas do ministério de Jesus. O ministério de Jesus Cristo foi uma constante denúncia contra os falsos líderes, contra os falsos religiosos, ou contra uma religiosidade desprovida da misericórdia e desprovida do juízo. E, de fato, em muitas ocasiões, oportunidades, Jesus condena os falsos religiosos. E no mundo também que nós vivemos, no nosso contexto, muitas pessoas elas vivem de aparências, né? Você olha para as redes sociais, e você vê uma gama de pessoas demonstrando ali um rosto feliz, um rosto alegre, às vezes demonstrando e colocando lugares bonitos, ou que possui, ou o bem que possui, uma casa que possui. E você também, passando os seus olhos pelos programas, você também vê aquelas pessoas alegres, felizes, pessoas pregadores, artistas, jornalistas, mas como de fato, no fundo, como será a vida dessas pessoas? De fato, será que elas são felizes ou elas só vivem de aparências? No mundo que nós vivemos, as pessoas dizem que aparência é tudo, né? Não existe pessoa feia, existe pessoa pobre, né? Que não tem recursos para gastar com muitas coisas e assim ter uma beleza exterior. Mas será que de fato, segundo as Escrituras, isso é tudo?
Eu quero demonstrar para vocês, à luz das Escrituras, como que Jesus Cristo como que Jesus Cristo, melhor dizendo, como que Jesus Cristo tratou dessa questão acerca da aparência, conforme o texto que nós lemos. Até aqui, até o capítulo 11, Jesus Cristo ele tem uma série de bate-papo com os seus discípulos, né, ensinando os seus discípulos, trazendo ensinos particulares aos seus discípulos. Mas desde o seu ministério na Galileia, agora indo para Jerusalém, Jesus Cristo Jesus derrama amor, Jesus derrama misericórdia, curando enfermos, libertando encarcerados do diabo, acalmando as forças da natureza e trazendo pessoas da morte para a vida, tanto no sentido físico quanto também espiritualmente falando. E aqui Jesus Cristo agora no capítulo 11, depois de falar com seus discípulos, no capítulo 10, versículo de número 32, falando acerca da sua morte, da sua ressurreição, então ele vai para Jerusalém. E Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém, a cidade, por ocasião da Páscoa, daquela semana da paixão, recebe Jesus Cristo com festa, com alegria, estendendo os tapetes, né? E balançando os seus ramos, saudando aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito ao filho de Davi. E você tem uma demonstração clara do sentido e o propósito de Jesus Cristo, no sentido em que ele veio, não como aquilo que os judeus esperavam, um libertador, né, montado em um corcel branco ou no seu alazão. Mas Jesus Cristo, conforme as Escrituras, ele entra na cidade em uma cria de uma jumenta, em um jumentinho, demonstrando então assim que o seu ministério, a sua pessoa, o propósito pela qual ele viria trazer paz, libertação e ser de fato o filho de Davi que deveria vir ao mundo, uma perspectiva libertar dos pecados, uma perspectiva de libertar das garras de Satanás, trazer bênção, trazer paz, trazer libertação, trazer vida e vida em abundância. Então Jesus Cristo, ele ia até a cidade de Jerusalém, mas ele tinha o hábito, o costume então de dormir em Betânia, conforme é registrado aqui na palavra de Deus. E aí, eu quero nesse momento discorrer com os queridos com o tema aparência não é tudo. Então Jesus Cristo, se você observar no versículo 11 do capítulo 11, e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esse versículo ele é muito importante no contexto em que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Então, com esse tema, com essa palavra, com essa proposta, melhor dizendo, de aparência não é tudo, porque não expressa realmente quem é a pessoa. Esse é o primeiro argumento, porque não expressa realmente quem é a pessoa. Jesus Cristo, então, no dia seguinte, na semana da paixão, na segunda-feira, na semana da paixão, segundo a Escritura, a palavra de Deus, no versículo 12, versículo 13, saindo de Betânia, indo para Jerusalém, conforme diz o texto, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E Jesus, tendo fome, ele olha para uma figueira, e essa figueira estava cheia de folhas, com toda a característica de que nela, ali, havia frutos. Mas a própria palavra de Deus diz, porque não era tempo de figos. Mas vamos entender o que a palavra de Deus está dizendo em todo o contexto de Jerusalém, contexto da Palestina em relação à figueira. A temporada de figos, ela começava em junho, a Páscoa acontece ao final de março. Mas algumas figueiras, elas dão frutos fora de temporada. E o sinal da presença de frutos são as folhas. E esta árvore, essa figueira, ela estava cheia de folhas.
dando toda a característica de que ali havia frutos, de que ali Jesus Cristo poderia encontrar frutos para matar a sua fome. Porque a figueira, nesse sentido, sendo frutífera, e mesmo não sendo em épocas de frutos, mas tem a produção temporã, fora de época, e ela tinha essa característica como toda folha, com suas folhagens, que ela ali haveria frutos para matar e para saciar a fome de Jesus e cumprir o seu propósito, pela qual Deus criou a figueira. Mas o que você e eu podemos aprender neste momento, queridos, é que muitas vezes as pessoas elas se apresentam como algo que de fato elas não são. Então, preste bem atenção que nós fomos criados com um propósito específico. Nós somos criados, segundo a palavra de Deus, para o louvor e glória do Senhor. Portanto, você e eu, nós não podemos ser pessoas que venhamos a viver somente de aparências. De fato, você e eu, nós precisamos expressar quem realmente nós somos. E devemos nós cumprir os nossos propósitos, cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou, o propósito pelo qual Deus nos formou. Seja tempo ou seja fora de tempo, Deus busca e espera de mim e de você frutos para a glória dele, frutos para o louvor dele, frutos para que ele seja glorificado e exaltado. Em segundo lugar, a aparência não é tudo, porque revela hipocrisia. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, você tem ali Jesus Cristo, o capítulo 23 todo, Jesus Cristo trata acerca da hipocrisia dos falsos religiosos, a hipocrisia dos fariseus. Tanto que sinônimo de farisaísmo hoje, ou sinônimo de fariseu hoje, no nosso contexto, é sinônimo de hipocrisia. Falar que alguém é fariseu está dizendo que ele é um hipócrita. Então o versículo 23, capítulo 23 de Mateus, versículo 27, diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. E aí, a figueira com folhas sem frutos é um símbolo de uma fé cristã de aparência e vazia, desprovida do verdadeiro cristianismo bíblico. Então, queridos, folhas, nesse aspecto que você pode olhar para o texto, a desapontadora ausência de frutos permitiu a Jesus uma lição objetiva de hipocrisia. Interessante que a figueira era um símbolo da prosperidade de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, está claramente colocado no texto, quando eles estavam entrando na terra prometida, a Bíblia diz o seguinte: é uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. Então percebam, queridos, que nesse aspecto, nesse sentido, os figos eram expressão da prosperidade e da bênção de Deus. Mas aí a palavra de Deus vai mais além, dizendo que, expressando para nós que Deus desejava o fruto da justiça. E nós constantemente devemos produzir frutos. Conforme a palavra de Deus, em Marcos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: na parábola que Jesus Cristo conta acerca dos lavradores maus, quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas aí quando Cristo, queridos, vem inspecionar Jerusalém e o seu templo, conforme o versículo 11 do capítulo 11, encontrou-os estéreis. Olha só o que diz o verso 15 e o verso 17 acerca da purificação do templo. E aqui eu quero demonstrar para vocês que Jesus Cristo, ele expulsa os vendilhões do templo, porque eles estavam transformando o espaço de adoração a Deus em um comércio, em que os peregrinos que vinham para Jerusalém, eles eram explorados. Os sacerdotes tinham um conluio com os cambistas. E os lavradores e os agricultores, os lavradores, os adoradores, quando traziam as suas ovelhas, se o sacerdote declarasse que aquela ovelha era imprópria para o sacrifício, como que aquele lavrador, aquele agricultor poderia levar de volta a sua ovelha?
E aí o sacerdote propunha pagar mais barato, pagar menos do que aquela ovelha valia, e ele passava para os cambistas, para os vendedores vendiam para os peregrinos. E também os cambistas, aqueles que trocavam as moedas de várias partes do mundo, eles exploravam na troca das moedas. Então, portanto, a fé daquelas pessoas era exploradas. Aquelas pessoas eram exploradas pelos cambistas e também com o conluio e com a aquiescência dos sacerdotes e dos fariseus. Mas então, querido, Jesus Cristo reprova essa ação, reprova essa atitude. Por isso que Jesus Cristo, então, ele pronuncia o juízo divino. E a figueira, ao condenar a figueira também, isso é um prenúncio da condenação que Jesus estava lançando, portanto, sobre os falsos religiosos, sobre os falsos líderes em Israel. Terceiro e último lugar. Quando nós falamos, então, de que a aparência não é tudo, porque ela é condenada por Jesus, conforme diz o versículo 14. Jesus, ele não amaldiçoou a figueira, simplesmente porque não havia frutos nela. Ele realizou um sinal profético, como fizeram tantos outros profetas no Velho Testamento. Assim como julgou a figueira, também julgou o templo e o culto em Israel, porque não achou nenhum fruto. E essa punição se completou em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo e com a destruição de Jerusalém. Mas quando nós vamos terminar esta exposição, nesses 3 versículos, o que você e eu precisamos tirar de lição ou aplicação para a sua vida e para a minha vida? Sendo você líder religioso ou sendo você adorador, sendo você líder religioso ou não, membro de igreja ou não, mas todos nós temos um compromisso e todos nós somos criados com o fim de glorificar a Deus. Então você e eu temos responsabilidades de produzir frutos de justiça, frutos de amor, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de misericórdia. Então a primeira aplicação que eu deixo para você é o seguinte: a religião hipócrita finge ser o que não é, e Jesus Cristo irá desnudá-la. Jesus Cristo irá desmascarar essa religião hipócrita, fingida. Segundo lugar, como uma árvore com muitas folhas, mas sem frutos, o hipócrita religioso mostra ao mundo muitas atividades impressionantes, mas o Senhor vê que não há frutos. Preste bem atenção nesta aplicação. O hipócrita é aquele religioso que mostra ao mundo muitas atividades impressionantes, para que a pessoa fique impressionada com a sua aparência, ou fique impressionada com as suas palavras, mas no fundo aquelas pessoas são incapazes de produzir frutos, são ou têm simplesmente a aparência. Em terceiro lugar, se nossa piedade for apenas formal, sem demonstração de uma fé verdadeira, Ele nos amaldiçoará com uma palavra sobrenatural de juízo, que vai secar até as raízes. Mas eu quero deixar para você, finalizando com a aplicação, 2 perguntas. A sua piedade é construída apenas de folhas, de aparências? Que frutos espirituais Cristo está produzindo em você? Você é aquele ou aquela que de fato ama Jesus com as suas ações, com suas atitudes, com as suas palavras? Você de fato é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Você de fato é aquela pessoa que, da mesma forma com que você adora a Deus, você também é aquele que leva a sua adoração para a sua casa, para os seus relacionamentos, para o convívio com as pessoas, para as suas ações, para as suas atitudes? Pensa nisso. Jesus Cristo espera que eu e você produzamos frutos. A aparência, de fato, não é tudo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai amado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, aplique, ó Deus, os nossos corações a Tua palavra. E ela, Deus, venha produzir frutos para a glória, para o louvor do Senhor. Ó Pai Santo, que a Tua bondade, meu Deus, que a Tua misericórdia seja abundante sobre nossas vidas. Ó Deus, que a cada dia nós possamos produzir frutos para louvor,
Possamos, ó Deus, produzir frutos para a Tua glória. Possamos, ó Deus, a cada dia expressarmos que nós amamos o Senhor, tanto no sentido, ó Deus, daquilo que nós temos de relação com o Senhor, mas também, ó Deus, no sentido que nós temos de relacionamento com as pessoas. Que assim, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa vida não seja sinônimo de farisaísmo, mas que seja sinônimo, ó Deus, de crentes, irmãos, irmãs, homens e mulheres, de uma fé sincera e verdadeira, ó Deus, que busca glorificar o Teu nome. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor levante o caído, ó Deus, que o Senhor fortaleça o fraco, ó Deus, que o Senhor cure o enfermo, ó Deus, que o Senhor traga consolo a um enlutado, que o Senhor, Deus, traga esperança àquele que perdeu a esperança e que a graça, a glória, o poder do Senhor em Cristo Jesus, nação gloriosa, bendita do Teu Espírito, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, seja derramado abundantemente nos corações, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por mais uma oportunidade de podermos estar com você para ministrar a palavra do Senhor. A minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida, derramando chuva de bênçãos sobre você, a sua família, nesses momentos difíceis, mas tenha certeza que Deus ama você e Ele cuida de você. No próximo sábado, assim, se Deus permitir, às 18 horas, estaremos juntos novamente aqui pela Goiás É Mais TV. E no domingo, eu espero você no culto Boas Novas, também pela Goiás É Mais TV, às 18 horas, direto do espaço Boas Novas. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.